Oi, gente, meu nome é Vitória e eu sou uma jovem DAC. Hoje eu queria compartilhar com vocês o meu testemunho de uma enfermidade que eu vivi em 2019. Para começar, eu queria ler com vocês um devocional da minha Bíblia que fala sobre o que os primeiros cristãos enfrentaram. Começa assim: às vezes é difícil acreditar que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Se o seu mundo está desmoronando e parece não haver qualquer esperança de um bom resultado, preste atenção a esta história. Como haviam fugido em desespero da perseguição em Jerusalém, provavelmente os cristãos deveriam estar questionando como Deus poderia tirar algo bom daquela situação. Pouco tempo antes, eles desfrutavam da impressionante comunhão da igreja que crescia em Jerusalém. Todo mundo parecia gostar deles, e as pessoas de todos os tipos estavam sendo salvas dias após dias. Tinha uma igreja confortável e feliz que estavam servindo a Deus, e agora se viam fugindo para salvar a própria vida, deixando uma existência tranquila para trás. Como isso poderia ser uma coisa boa? Mas Deus estava usando essas terríveis circunstâncias para pôr em ação um plano maravilhoso. Esses cristãos, ao se dispersarem pelo mundo, foram contando a todos as boas notícias. Se a igreja de Jerusalém não tivesse sido forçada a mover-se do seu lugar, provavelmente jamais teria conseguido espalhar a palavra de Deus tão rapidamente. Embora esses primeiros cristãos não viram como Deus estava transformando a tragédia deles numa bênção, isso era exatamente o que ele estava fazendo. Da mesma forma, você pode confiar que, quando seu mundo está em pedaços, seu Pai amoroso está pouco a pouco juntando os cacos, reorganizando e fazendo algo bonito. A promessa de Deus é verdadeira, tudo acabará se encaixando em seu plano perfeito, trazendo glória a Ele e dando completa alegria a todos que servem fielmente. Em janeiro, no dia 18 de janeiro de 2019, eu tive a minha primeira convulsão sem saber. De tarde eu estava ajudando minha mãe e eu fiquei super tonta do nada. E quando eu vi, eu já estava no chão. Mas eu pensei que era uma queda de pressão, nada demais, vida seguiu. 3 meses depois, no dia 16 de abril de 2019, eu passei mal o dia inteiro. E aí, na hora de dormir, já era tarde da noite, já era dia 16, eu estava indo para minha cama e aí fiquei super tonta de novo e tive uma convulsão forte dessa vez. Meus pais ficaram super assustados e correram para me levar para o hospital. Fiquei internada a madrugada inteira, fiz exames, não deu nada, tudo normal. Mas como isso não era a primeira vez que tinha acontecido, o médico falou que eu tinha que ficar esperando uma neurologista da emergência para entender o que tinha acontecido. Pela manhã, a médica chegou e ela perguntou se isso é a primeira vez. Eu falei que não, que já tinha acontecido um episódio antes. Não um episódio, né? Mas que eu já tinha ficado tonta e caído no chão em janeiro. Ela já foi dando logo o diagnóstico de epilepsia. Isso para mim foi um susto. Eu fiquei muito assustada, eu estava com a minha mãe, ela também ficou muito assustada. Procuramos um médico especialista em epilepsia, achamos, e conseguimos marcar uma consulta para o dia depois, para o dia 17 de abril. Fomos nessa consulta, e eu me lembro que neste dia ele fez um monte de pergunta e deu o diagnóstico de epilepsia. Fiz um monte de exame também e não deu nada. Para quem não sabe, a epilepsia é uma doença um pouco silenciosa. Ao fazer os exames, nem sempre vai dar alteração, mas isso não significa que ela não está ali. E foi isso que aconteceu. Eu tinha alguns outros sintomas também que eu apresentei e foi dado o diagnóstico e eu comecei a tomar um remédio controlado. Um pouco depois que eu comecei a tomar esse remédio, ele não estava ajudando, apesar de ser muito forte, mas eu comecei a tomar numa dosagem pequena e essa dosagem não foi suficiente porque eu ainda sentia alguns sintomas. E aí o médico trocou para uma dosagem mais forte. E
uma dosagem maior, quer dizer, e esses remédios, eles são muito fortes, os efeitos colaterais são horríveis, e eu sofri muito com isso, mas fui me acostumando. E aí em julho, em um exame de rotina, porque eu comecei a fazer exame de sangue de rotina para acompanhar as minhas taxas, em julho começou a alterar as taxas do meu corpo. E fomos ao médico, né? E ele disse que o remédio estava sobrecarregando o meu fígado. Tive que trocar de remédio de novo. Para outro remédio, um remédio muito mais forte. Novamente começar a me acostumar com os efeitos colaterais. E tudo aquilo para mim foi um bolo de emoções. Parece que uma bolha da minha vida estourou. Passei por outros momentos muito difíceis em 2019 também. Problemas emocionais. Enfim, foi um ano muito difícil para mim. E a epilepsia parece que foi a agulhinha que estourou a bola disso tudo. E eu comecei a questionar muito a Deus por que eu estava vivendo aquilo. A gente acha que tá tudo bem, né? A gente segue uma vida cristã meio superficial, a gente vem para a igreja, adora, trabalha em alguma coisa dentro da igreja. Eu trabalho no Ministério Infantil. Aí a gente lê a Bíblia às vezes, ora de vez em quando, mas muitos vivem uma vida muito superficial. E quando acontece uma coisa assim, uma dificuldade, a gente não entende muito bem. E para mim, a bola que eu vivi no ano passado, para mim foi isso. E eu comecei a questionar a Deus, tentar entender o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo que eu comecei a questionar a Deus, eu tentei buscar nele refúgio. Eu comecei a ler muito a Bíblia. Tinha dias que eu lia 5 capítulos por dia, assim, no estalar de dedos. Eu orava mais. Eu vi que como Deus, ele é o nosso melhor amigo, que ele está ali quando você mais precisa, na calada da noite. Outras noites eu fui dormir chorando, tentando entender tudo isso, mas eu sabia que ele estava ali comigo e ele foi o meu consolo. Assim como diz em Mateus, acho que é 5:4, que diz: os que choram serão consolados por ele. E foi isso que aconteceu comigo. E aí fui buscando a Deus para tentar entender o que estava acontecendo. Tive que começar a fazer exame de 15 em 15 dias para ver se o remédio estava ou não alterando, as taxas aumentavam ou diminuíam, E era muito ruim isso. Eu digo que eu virei conhecida do servindo lá da minha faculdade, porque de 15 em 15 dias eu estava lá para fazer exame de sangue. E foi assim até que chegou novembro. O remédio começou a alterar muito as taxas do meu corpo de novo. E o médico queria trocar novamente de remédio por um remédio muito mais forte, com os efeitos colaterais muito forte. E eu me assustei muito com isso, mas fiquei muito assustada. E nesse meio tempo eu não comia muito bem. A minha alimentação era super básica, eu não comia muita verdura, não comia muita fruta. E a minha mãe achava que isso, né, o fato de eu não comer muito bem, estava ajudando a sobrecarregar o meu corpo. E ela falava para me levar nutricionista, mas eu sempre recusava, eu não queria ir, porque a minha vida estava confortável, eu não queria abrir mão das coisas que eu comia. Só que naquele dia que eu fui no neuro, e ele falou que ia trocar de remédio por um remédio muito mais forte, eu me assustei muito e falei: mãe, eu quero ir na nutricionista. No início de dezembro de 2019 a gente foi na nutricionista e ela afirmou, né, que o remédio realmente estava sobrecarregando meu fígado
e a minha alimentação também não estava ajudando. E aí ela passou uma dieta muito restritiva, foi muito difícil, ainda mais no final do ano, né? Que a gente tem coisas que a gente espera o ano inteiro para comer e eu não pude comer. Basicamente comecei a comer tudo que eu não comia e foi muito difícil para mim me adaptar a essa nova rotina. Mas o Senhor estava me dando força. Foi difícil, foi muito difícil. Quantas noites eu chorei. Aqui na igreja eu brinco falando que eu bati meu recorde de choro, porque quase todo domingo eu chorava, pedindo para que Deus me respondesse, para tentar entender tudo isso que aconteceu comigo, e Ele me respondia. Hoje eu consigo ver que naquela época Deus falava bem assim: calma, filha, isso é só um tempo, fica, vai passar. Ele estava me transformando, Ele estava me moldando. E hoje eu consigo ver o quanto eu cresci de 2019 para 2020 como pessoa, como cristã, como essa enfermidade fez eu me aproximar de Cristo, como eu me tornei íntima de Deus por conta disso tudo. O período de adaptação da nova alimentação passou, e aí eu comecei a me acostumar com o novo remédio, ou com a minha nova rotina. E aí as taxas do fígado se normalizaram, não precisei trocar de remédio. Mas aí esse ano também eu comecei a pensar, em fevereiro desse ano, 2020, eu comecei a pensar: será mesmo que eu tenho epilepsia? Não sinto mais nenhum sintoma faz tempo. Eu não me sentia bem tomando remédio, às vezes eu olhava assim para ele, às vezes eu tinha até raiva de tomar aquele remédio, mas eu tomava porque eu sei que eu precisava tomar. E aí eu comecei a pensar comigo mesma: será mesmo que eu tenho essa doença? Não sei não, até porque 2019 para mim foi um ano decisivo. Eu tinha saído do ensino médio, estava vendo ainda o que eu ia fazer, se eu ia entrar na faculdade ou não. E na época que eu tive a primeira convulsão, foi bem nesse período que eu estava meio angustiada, assim, sem saber muito bem o que eu ia fazer. E eu lembro que a minha irmã falava muito que isso era consequências. Não era bem consequência a palavra, mas que o nosso corpo reage às nossas emoções. É basicamente isso. E aí eu comecei a pensar: será que era isso mesmo? Na época que eu tive a segunda convulsão, eu estava cheia de coisa da faculdade, tinha trabalho para apresentar, e era tudo novo para mim, e eu estava muito sobrecarregada. Eu comecei a pensar: será que foi isso? Será que eu não tenho epilepsia? E nesse mesmo tempo que eu comecei esse questionamento comigo mesmo, eu tinha uma consulta marcada com o neuro. A gente foi. Novamente, o remédio ainda estava alterando o meu corpo, mesmo mudando toda a minha alimentação. Apesar das taxas terem baixado, elas ainda estavam alteradas. E não é algo que iria afetar a minha vida atualmente. As taxas do fígado estarem alteradas agora não ia mudar nada, mas daqui 30 anos eu poderia sofrer uma cirrose, por exemplo. E aí fomos no médico e ele falou: vamos trocar de remédio. E aí ele passou uma receita de um remédio com pouco efeito colateral, mas mesmo assim eu ainda estava nesse sentimento de que será que eu tenho mesmo essa doença? E aí o período de adaptação para um remédio para o outro, eu tinha que ficar uma semana sem tomar. Eu conversei com os meus pais, buscamos orientação, e eu decidi não voltar a tomar o remédio, porque na consulta com o neuro ele falou que só tira o remédio depois de 3 anos que uma pessoa não sofre mais convulsão. Isso quer dizer que eu ia ter que esperar mais 2 anos para
continuando tomando remédio para ele poder tirar, porque em abril desse ano fez 1 ano que eu tive a última convulsão, né? E aí a gente nesse meio tempo a gente resolveu tirar o remédio. E essa semana agora, no dia 5 de julho, fazem 4 meses que eu parei de tomar o remédio e que eu não sinto mais nada. Pela honra e glória de Deus, eu tô bem, eu não sinto mais nenhum sintomas, eu não fico mais tonta, eu não fico mais tonta, que era um dos principais sintomas da epilepsia que eu tinha. E isso para mim é uma vitória muito grande, porque o mês passado, em junho, foi onde eu fiquei assim mais feliz, porque uma convulsão para outra foi num período de 3 meses. E esse ano, agora, em junho, fazer 3 meses que eu parei de tomar um remédio, que eu tô bem, para mim foi uma grande vitória. E eu sei que Deus estava agindo na minha vida. Eu entendi que eu precisava passar por essa dificuldade. Eu me conformei com uma vida superficial como cristã, e eu vi que não era aquilo que Deus tinha para minha vida. E eu precisei passar por isso para Ele me mostrar que Ele quer muito mais da gente. Ele quer muito mais intimidade, Ele quer que a gente busque a Ele, que a gente possa entregar verdadeiramente o controle da nossa vida a Ele. A minha luta foi a epilepsia, mas qual é a sua? Será que essa pandemia, será que o que a gente está vivendo está te angustiando, está te deixando mal, está te afastando de Deus? Eu oro para você que está vendo esse vídeo agora, que você possa sentir o amor dele por você. Oh, se você soubesse o tanto que ele te ama e o quanto ele te quer perto dele. O amor que ele tem por nós é tão grande que é impossível de se explicar com palavras humanas. E que a gente deve entregar o controle da nossa vida a Ele. Eu digo que eu aprendi 3 coisas principais com essa doença. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a descansar nele. Eu aprendi que o controle da nossa vida está na mão dele. A ter mais fé e intimidade com Deus. Foi um ano difícil, eu chorei muito, eu sofri, mas Deus me consolou, Ele me deu forças. E eu não sei se você está enfrentando alguma dificuldade agora, mas eu oro para que Deus renove as suas forças, para que Ele te dê esperança. A Bíblia, isso aqui não é só um livro, isso aqui é amor, isso aqui é esperança. Não vai ser essa pandemia, não vai ser a dificuldade que você está passando que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Os sonhos que Ele tem para você é muito maior do que você imagina. O que Ele tem para a gente é enorme, assim como diz lá em Jeremias. Deus tem um futuro cheio de esperança para nós, para aqueles que o amam e o buscam. Então eu falo para você agora que você permita Deus agir na sua vida, permita que Ele te transforme. Ele me transformou e eu estou sendo um canal dele aqui neste vídeo para falar um pouco do que eu vivi ano passado, como eu permiti ser moldada e transformada por Deus. Uma pessoa me falou essa semana que quando a gente passa por dificuldade, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente questiona Deus e se rebela contra Ele, se distancia dele, ou a gente se permite ser transformada por Ele, ser moldada por Ele. Eu me permiti, eu fui transformada por Deus. Eu não sou mais a Vitória de 1 ano atrás. Eu fui moldada por Deus e eu creio que Ele tem me moldado todos os dias. Então, o que eu te falo é:
entrega o controle da sua vida para Deus. Deixe que o Espírito Santo te guie na caminhada, que Ele te mostre por onde você deve seguir. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas assim, quando a gente acorda, eu tenho mania de acordar e dar bom dia para Deus, e eu falo que a vontade dele seja feita na minha vida, que ele guie cada passo meu. Então, que isso sirva para você também, que você seja guiada pelo Espírito Santo e que suas atitudes sejam voltadas para Ele. Essa pandemia que a gente está passando está sendo difícil para muitas pessoas, e algumas delas até se distanciam em vez de se aproximar de Deus. Então, o que eu te falo é que busque nele forças. Às vezes a gente está literalmente sem forças, ele vem cá, ele pega na nossa mão sem a gente ver e nos levanta e renova a nossa força, renova a nossa esperança. Isso aqui é só um tempo, vai passar, e os propósitos que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele colocou no seu coração vai acontecer. Deus tem um futuro de esperança para cada um de seus filhos. E eu termino dizendo uma frase de uma música da Isadora Pompeu que eu escutei essa semana, que falou muito ao meu coração e que possa falar ao seu coração também. A frase é assim: seja forte e corajoso, não temas, não desanime, eu sou o teu Deus.